Demora para aparecer, às vezes, para gravar esse negócio, não sei por quê. Acho que eu já não tenho nenhum recado para dar para vocês. Vocês estão acompanhando as eleições dos Estados Unidos? Eu vi um pouco, Pro. Sim, professor. Quem está acompanhando, quem que vocês acham que seria melhor ganhar para atender melhor as demandas do Brasil? Professora, eu ainda não entendi direito o que eles vão melhorar no Brasil. Porque eu não vi nenhum lugar. Eu pesquisei e eu não entendi, porque tem gente falando que quem vai no Brasil, mas eu acho isso mentira. Eita, foi a Giovana? A Giovana que estava falando? Não, foi a Sofia, Pro. Oi, Sofia, desculpa. Eu não sei se foi para todos, mas aqui para mim saiu tudo cortado. Não entendi o que você falou. Foi para todos ou foi só para mim? Para mim também, Pro. Tá. Quer repetir, Sofia? E aí a gente fica aqui na expectativa. Eu acho bugado. Tá bugado? Quer tentar repetir o que você falou? Ah, eu falei que eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu fiquei muito confusa nessas eleições. Não entendeu direito o que está acontecendo com essas eleições, é isso? Sim. Oi, gente, minha internet caiu, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Pro. Tá. Então, vou falar aqui com vocês do celular até voltar aí a minha internet aqui, enfim. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Daqui a pouquinho, quando a gente terminar de falar da região centro-oeste, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Brasil no cenário mundial, né? E aí a gente consegue entender um pouquinho melhor essas questões dos Estados Unidos, né? Da eleição dos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos, com relação ao Brasil, à América do Sul, né? À América Latina. É importante a gente lembrar que nessas eleições, por exemplo, deixa eu só receber um povo que está aqui. É importante só a gente que quando a gente fala de eleições, né, de um modo geral, no mundo, as eleições elas estão as concorrências políticas elas estão muito mais bipolarizadas, né? O que significa isso? Ai, não consigo entrar nesse negócio. O que significa isso, né? Significa que se você não tem uma divisão no país,
né, entre os candidatos, e muitas vezes essa divisão ela não é boa, né? Ela, na maioria das vezes, essa polarização, ou você é um ou você é outro, ela acaba limitando muito a questão de visão, né, dentro do país, ela acaba limitando muito a questão do desenvolvimento do país como um todo, porque, infelizmente, muitas vezes, quando você tem essa divisão, né, formada num país, você enfraquece. Então, muitas vezes, você só trabalha para defender minorias, né, para defender aqueles que te ajudaram a ser eleitos, e você não trabalha para o país como um todo. E isso é ruim, né? E isso acaba enfraquecendo economicamente o país e enfraquecendo também a população. Mas a gente vai falar daqui a um pouquinho sobre esses temas de maneira mais abrangente, tá? Eu vou pedir agora para vocês abrirem a apostila de vocês lá na página 36. Só me lembra, gente, eu nunca marco até onde eu falei com vocês. Minto. A gente falou com vocês até a página 30, foi isso? Isso, pronto. Então, a gente começa daí da página 30 em diante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui pelo celular. Tá aparecendo para vocês como gravado? Tá aparecendo, está gravando a aula, Pro. Tá, então deixa eu só abrir aqui a apostila. Mas, enfim, ontem a gente falava aí sobre as questões dos relevos, né? Falamos um pouquinho sobre a questão da estrutura geológica. E aí, o que acontece, né? Essas formações do relevo... Peraí, gente, deixa eu só abrir aqui essa apostila, porque senão eu não consigo me concentrar. E aí, eu começo a falar uma coisa e eu não consigo finalizar o que eu quero falar. Tá compartilhando com vocês a apostila? Sim, Pro. Deixa eu só ver quem que tá aqui para entrar. Nossa Senhora, nem sei se eu deixo entrar. Prometo. Bom. Ai, meu Deus. Tem que entrar nisso. Bom, então, quando a gente fala, né, da região centro-oeste, os relevos que vão ser predominantes, né, a gente já falou isso para vocês ontem, todos os que nós vamos ter no restante do Brasil é onde nós vamos encontrar aí na região centro-oeste, tá? Essas formas de relevo, né, então a gente percebe aí que a gente tem planaltos, depressões e planícies. Essas áreas, né, dos relevos aí da região centro-oeste, elas serão áreas muito importantes, inclusive na configuração das regiões hidrográficas, tá? A região centro-oeste, ela vai ser conhecida como uma região dispersora de água, ou seja, tem muitos rios importantes que nascem ali na região centro-oeste e que vão, né, formar regiões hidrográficas e que vão abastecer aí várias bacias hidrográficas do Brasil. Então, são 4 as regiões hidrográficas que nós temos aí. A região hidrográfica amazônica. Essa região hidrográfica amazônica, ela vai apresentar como principal característica rios caudalosos, né? Rios aí que apresentam grande volume de água
rios importantes que vão, inclusive, contribuir com a bacia do Rio Amazonas. Por que tem bastante volume de água? A gente tem que lembrar que tem relação com o clima. Nessa região, o clima predominante será o clima tropical equatorial. Aliás, o clima equatorial úmido, ou seja, muita chuva, né? Muito quente e muito úmido o ano inteiro, então por isso propicia aí rios mais caudalosos. A gente tem a bacia do Paraguai. A bacia do Paraguai será uma bacia hidrográfica muito importante, porque ela vai ser uma das principais áreas que vão influenciar nas inundações do Pantanal Mato-Grossense. Então, durante o período, ele está numa região de... Ah, não é possível. A internet voltou, gente. Espera lá que eu vou voltar aqui pro coisa. Espera lá, gente. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Oh, eu voltei para as coisas que eu deixei. Vai, filho. Problema resolvido. Tudo bem? Tá todo mundo aí compartilhando? As duas? Sim, Pro. Então tá. Então, a gente tem a bacia do Paraguai, que é uma bacia muito importante, que de acordo com o clima, né, durante a estação chuvosa, esse rio é uma região aí que a gente tem planície, né, então, por conta de muita chuva, esse rio Paraguai transborda, levando inundações para uma grande área dentro da região centro-oeste, propiciando aí o surgimento do Pantanal e todas as derivações de vegetação que a gente já conversou com vocês anteriormente. Nós vamos ter a bacia do Tocantins, essa bacia do Tocantins-Araguaia, também uma bacia importante, também, né, depende aí da estação chuvosa no verão, né, para que ela seja alimentada, mas a água da chuva da bacia hidrográfica do Paraguai, quando chove, leva água para todas essas outras bacias aí, tá? Aí a gente tem a bacia do São Francisco, então a bacia do São Francisco nasce aqui na divisa entre Minas Gerais e Goiás, e percorre aí, né, a região nordeste do Brasil e deságua entre Alagoas e Sergipe, também uma bacia hidrográfica importante, uma bacia hidrográfica que vai fornecer energia para muitas áreas, muitas regiões, inclusive as demais bacias hidrográficas também, que serão utilizadas tanto para navegação quanto para o fornecimento de geração de energia, tá? E aí, por último, a gente tem já falei de todas. Então, quando a gente fala, né, das bacias hidrográficas, o relevo vai contribuir para todos vocês também já sabem disso, qual vai ser a melhor utilização desse rio, tá? Ou um trecho dele, ou na sua totalidade, qual é a importância dele. Lembrando que os rios na região centro-oeste são muito importantes porque eles vão ser utilizados no escoamento de produção, né? Então, a gente já comentou com vocês que a região centro-oeste, ela é o celeiro do Brasil, né? Então, ela produz muitos grãos, a maior parte dessa produção, ela é destinada à exportação, então é muito comum o uso de hidrovias para que esses grãos cheguem mais rapidamente aos portos, para que eles sejam escoados, tá? Então, os rios, né?
servem aí para escoar os produtos. Aí ele fala aí quais são as principais, né, hidrovias, então os rios Paraguai e o Rio Paraná. São as grandes hidrovias, né, importantes aí para a gente, e ele vai falando a utilização de cada uma delas, tá? A região tem o aquífero Guarani, e que depende aí da chuva para que haja reabastecimento dessas águas, tá? E muitas vezes os aquíferos acabam sendo, tanto os aquíferos quanto outras águas subterrâneas acabam sendo comprometidos. Por que que acabam sendo comprometidos? Como a gente já falou para vocês, a recarga desses aquíferos depende da chuva, né? Então, você precisa que haja infiltração dessa água para que haja o abastecimento ou o reabastecimento desses aquíferos. Muita concentração de água vai ser extraído aí desses aquíferos, desses poços, para que haja irrigação nas lavouras, né? E grande parte das lavouras, né, aqui do Brasil, elas, infelizmente, o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxico no planeta, e aí, infelizmente, essa grande utilização de agrotóxicos muitas vezes também acaba sendo infiltrado, né, no solo e consegue atingir aí aquífero, consegue atingir alguns poços, e infelizmente você acaba tendo um comprometimento dessas águas por conta dessa prática que, infelizmente, é muito comum no nosso país, tá? Hidrografia, tudo bem? Alguma dúvida? Bom, quando a gente fala de... Quando a gente fala de estruturas rochosas, né, de estrutura geológica, vocês já sabem que vão haver predomínios de dois tipos de rochas, né, as rochas sedimentares e as rochas cristalinas. Todos vocês já sabem que nas rochas cristalinas, né, nas rochas magmáticas, ígneas, metamórficas, conseguimos explorar os minerais, né? Conseguimos aí extrair o ferro, a bauxita, o manganês, né? Conseguimos extrair o nióbio. Então, são nessas áreas aí que a gente consegue extrair grande quantidade de recursos. No entanto, quando a gente fala da região centro-oeste, ela vai apresentar, né, uma área dela vai apresentar uma característica bastante peculiar. Aqui a gente tem o maciço do Urucum, né? Urucum, todo mundo sabe o que que é? Tem alguém nessa sala? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Não, Fran. Não tá ouvindo, Maria Vitória? Não sei o que é. Não entendi. Eu não sei o que é. Ah, tá. Quando a gente fala de urucum, todos vocês já devem ter usado, né, ou visto o coloral. Alguém usa? A mãe de vocês usa coloral em casa, na comida? Sim. Então, o urucum, ele é extraído, aliás, o coloral é extraído do urucum, tá? Então, o urucum, ele é uma frutinha, nasce numa árvore, e ela tem essa característica aqui, né? Ela tem uma casquinha mais durinha, mais peludinha, e quando ela seca, né? Você vai abrir. Quando você abre, ela apresenta esse fruto, né? Essas frutinhas aqui, essas bolinhas, e aí você precisa torrar, né, essas bolinhas. A minha mãe faz muito urucum, né? Aliás, faz muito coloral na casa dela. Você torra essa semente, depois você soca ela, né, bastante, até ela virar um pó, e aí vira o coloral, tá? Quando a gente fala de maciço, essa palavra lembra alguma coisa para vocês?
quando a gente fala maciço, a gente está falando de algo que é duro, que é resistente e que tem conotações ferrosas, né? Que lembra que é duro como um ferro, né? Resistente como um ferro. E lá na região centro-oeste, né? Especialmente no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter o maciço do urucum. Então, chama maciço do urucum por conta da terra avermelhada, né? Então, urucum em referência a essa terra avermelhada. E maciço, porque nessa região aqui a gente vai encontrar muito minério, tá? Muito minério de ferro, muito minério de manganês. Só que tem uma característica peculiar. Normalmente, a gente encontra ferro, manganês, né? E todos os outros minérios, como eu já disse para vocês, nas rochas cristalinas. E aqui, no maciço do Urucum, a gente vai encontrar numa estrutura sedimentar bem antiga, tá? Então, uma estrutura muito antiga de rocha sedimentar e que foi encontrado ali grande concentração de minério aí de ferro e de bauxita, tá? Então, essa é uma característica bastante peculiar aí dessa região. Então, extrair os minérios, né? É mais comum em rochas sedimentares, mas no maciço do Urucum tem essa característica de conseguir tirar de rocha, aliás, de rochas cristalinas, e aí a gente consegue tirar de rochas sedimentares. Não se sabe exatamente por que isso, né, acontece, mas aí existem vários estudos que falam da formação desse depósito mineral, é motivo de análise de especialista. Sabe-se que os minérios eles estão presentes em rochas denominadas de jaspilitos, e estas são formadas pelo acúmulo de camadas de minerais como ferro, intercaladas com outros minérios, como ferro, quartzo, manganês, né, e etc. Então, ainda tem estudos para entender por que nessa área de rocha sedimentar conseguiu se descobrir aí rochas sedimentares que fornecem minérios. A maior parte da produção desses minérios, né, do extrativismo desses minérios, é destinado à exportação e eles vão ser escoados aí também pelas hidrovias, tá? Aí a gente tem outra característica aqui, muito comum na região centro-oeste, que é a utilização de chalanas. Eu vou dar um ponto a mais na prova para quem souber cantar essa música aqui, interpretada pelo Almir Sater agora. Alguém conhece? Não conheço não, professora. Eu sei, professora. Então canta. Quem que sabe? Vai, Ana Júlia, canta. Sem vergonha, tá? Ninguém tá vendo, então você pode cantar. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no seu remanso do rio do Paraguai. Não, mas aí você tem que cantar bonitinho. Como que é direito? Vai a chalana, De longe se vai, navegando no remanso do rio do Descendo Paraguai. no remanso do Do rio rio do Paraguai. Agora, Oxalana. Vai? Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Palmas! Muito bem, ela merece um ponto, pessoal. Sim. Então, ganhou um ponto a mais na prova pela participação de cantar uma música brasileira que representa uma geografia linda da região centro-oeste. Obrigada. Quem participou, Ana Júlia? Cri, 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 cri. Ana Júlia? Oi, Quem participou com você? minha tia e minha mãe. E minha avó um pouco. Obrigada, viu? Parabéns.
Então, ganhou um pontinho lá, tá, Ana Júlia? Depois eu agrego lá para você, tá? Bom, então, quando a gente está falando da região centro-oeste, as chalanas, né, em virtude da grande concentração de rios que existem ali, é uma embarcação muito comum, inclusive algumas delas são utilizadas como hotéis, né, onde você vai percorrer, você compra um pacote, por exemplo, e você pode percorrer os rios da região centro-oeste dentro de uma chalana por dias, né, e aí tem toda uma estrutura para você poder aproveitar. Então, são bem legais. Essa música é bem antiga, ela passava numa novela Pantanal, bem antiga. Vamos fazer esse exercício aí, 7º ano? Bom, as paisagens naturais da região centro-oeste estão em constante alteração em razão da atividade humana. Identifique os fatores responsáveis por alterações ou danos nas duas situações propostas a seguir. Quais são os motivos que levam ao desmatamento nos cerrados, o 7º ano? As queimadas para a produção da agricultura? Isso mesmo. Então, pode colocar aí que a expansão agrícola, né, a expansão pecuária, né, vocês podem colocar tudo junto, a expansão da agropecuária promove aí, infelizmente, um desmatamento do cerrado. Hoje, existe uma preocupação muito grande com relação a isso, né, e uma pressão da sociedade para que essa expansão pecuária, né, expansão agropecuária, também seja sustentável, mas infelizmente o desmatamento vem vencendo, tá? B, comprometimento de aquíferos e águas subterrâneas. Quais são as ações, né, dentro da região centro-oeste que comprometem aí os aquíferos, melhor, o aquífero Guarani e as águas subterrâneas? A utilização intensa de agrotóxicos. Isso mesmo. Então, só colocar aí essas duas informações, né? Da expansão agrícola na A e o uso inadequado de produtos químicos, né? Dos agrotóxicos, até mesmo dos fertilizantes, eles acabam comprometendo a qualidade dessas águas, tá? Pronto? Sim, prof. Então, próximo. Assinale verdadeiro ou falso. O cerrado não é uma vegetação homogênea. Ela apresenta diferentes características. Então, quando a gente fala do cerrado, a gente comentou com vocês algumas características dele, né? Então, a gente falou para vocês que o cerrado, ele apresenta árvores espaçadas, ele apresenta árvores com galhos tortos e retorcidos, ele apresenta bastante gramíneas e arbustos bem espaçados uns dos outros. Falamos também para vocês que no cerrado nós vamos encontrar vegetações que ficam nas margens dos rios, chamadas de mata ciliar, né? Na região de mata ciliar, ela apresenta característica diferente das outras áreas do cerrado. Ela vai, pelo fato dela estar mais próxima dos rios, ela apresenta características de maior umidade, né? Então a vegetação é mais fechada, é uma vegetação bastante diversificada. E a gente falou para vocês também que a região centro-oeste ela vai apresentar áreas de floresta, né? Contemplam ali áreas do cerrado, campos, florestas e tudo mais. Essa alternativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira? Verdadeira, né? Então, ela não é homogênea, né? Então, ela é bem heterogênea, ela é bem diversificada. Então, é verdadeira. Próxima. A localização dos estados do Centro-Oeste faz com que alguns fatores climáticos se manifestem mais que outros. Um desses fatores é a continentalidade, que intensifica as variações na amplitude térmica da região. Essa questão, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira? Verdadeira, né? Então, lembrem-se dos fatores climáticos.
Quando a gente fala da continentalidade, né, tá longe do mar, longe da água, e eu já disse para vocês que o fator maritimidade, ele vai fazer com que essas áreas tenham menos amplitude térmica, porque a água retém calor. Então, as diferenças de temperaturas, elas são menores, né? Já na continentalidade, a rocha não retém calor. Então, por isso, a gente tem uma amplitude térmica anual muito maior, tá? Então, é verdadeira. Próxima. As planícies da região centro-oeste são áreas de acúmulos de rochas cristalinas que sofreram intensa ação de processos internos da dinâmica da Terra. Então, ele está falando aqui para a gente de planícies e está falando de rochas cristalinas. Vamos voltar aqui, onde nós temos o mapa dos relevos. A gente já sabe que as bolinhas são estruturas de rocha sedimentar, o X, rochas cristalinas, e a gente tem aí os relevos. As planícies, elas serão predominantes com rochas cristalinas ou rochas sedimentares? Sedimentares. Então, essa alternativa é falsa. Próximo. O relevo plano, né, planície, cortado por vários rios, favorece a implantação de projetos destinados à construção de barragens para geração de eletricidade na região pantaneira? Verdadeiro ou falso? Os rios de planície. Pode falar? Verdade. Rios de planície e rios de planaltos. Qual rio é mais veloz? Rio de planície ou rio de planalto? Planalto. De planalto. Que tipo de rio é mais adequado para navegar? Rio de planície ou rio de planalto? Planície. Planície. Portanto, os rios de planície são mais adequados para navegação. Os rios de planalto, que têm as velocidades dessas águas aceleradas em virtude do relevo, vão fornecer energia para girar turbinas e gerar a energia elétrica através da água. Portanto, essa alternativa é falsa. Rios planos, rios de planície, não são adequados para gerar energia. Ok? É falsa. Os maiores depósitos de recursos minerais metálicos da região, como o ferro e o manganês, estão associados aos escudos compostos por rochas cristalinas? Falso. Falso, né? Os maiores depósitos de ferro e manganês é o maciço do Urucum. E aí a gente já falou para vocês que, estranhamente, o maciço do Urucum, ele tem rocha sedimentar. É uma exceção, tá bom? Feito isso. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Sim, Beleza. Então, a gente vai falar aí sobre as atividades econômicas da região centro-oeste. Assim como em todas as regiões do Brasil e do mundo, na região centro-oeste vão aparecer os 3 setores da economia, tá? Setor primário, secundário e terciário. O principal setor, o que mais vai dar empregos, é o setor terciário, tá? Porque ele é mais dinâmico, ele é mais abrangente, né? Então, entra aí, todos vocês já se lembram, vou repetir aqui cansativamente, todos vocês já se lembram que o setor terciário, né, ele tem muitos serviços, por exemplo, saúde, educação, segurança, transporte, infraestrutura, né, saneamento básico, entretenimento, beleza, ele entra questões, por exemplo, como tecnologia, ele entra questões como comunicação. Então,
muitas áreas de atuação, né, para emprego, estão dentro do setor de serviços, dentro do setor terciário. Por isso, ele é o que mais vai empregar, o que mais terá participação. Mas outro setor econômico da região centro-oeste que também vai ser bastante importante é o setor primário, tá? Tanto agropecuária quanto extrativismo. E aí, o extrativismo, a gente já viu aí que é uma região que tem muitos minérios, a gente vai ver depois quais são os estados que apresentam quais minérios em maior abundância. São estados que vão produzir muito em termos de alimento, né? Tanto pecuário quanto na agricultura. São estados, eu falei países, são estados, tá? São estados que vão apresentar ainda muito potencial de desenvolvimento, portanto, o setor secundário também vai ser forte, mas ele não tem tanta indústria, tá? Terá menos indústrias, a maior parte dessas indústrias vão ser destinadas ao agronegócio, mas eles têm uma forte atuação, né? Os estados da região centro-oeste, como eles estão ainda crescendo em ampliação urbana, eles têm muita atividade na construção civil. Então, o setor secundário ele vai ser forte na construção civil, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre economia. Quando a gente fala dos aspectos históricos e demográficos, a região centro-oeste ela é a região que eu tenho menos pessoas, menos população absoluta nos estados, tá? É a região com menos pessoas. Essa formação populacional, ela vai ser bastante miscigenada. Então, a gente tem muita mistura dos índios e muita mistura de imigrantes que foram para lá, tá? A maior parte dos migrantes que foram para lá já eram de outras regiões aqui do Brasil, e quando começa o processo de expansão da região centro-oeste, ocorre aí essas migrações internas e, fatalmente, essas misturas, essas miscigenações. A região centro-oeste, a gente já contou para vocês lá no comecinho, aqui eu só vou reforçar, ela ganha, né, um maior contingente populacional quando o governo militar, na época, né, era o Juscelino Kubitschek, começa a tirar do papel a construção da Brasília, né, da capital federal. E aí, para construir Brasília, foram necessários muitos trabalhadores, né? Então, havia um apelo para que as pessoas fossem para lá, para que elas pudessem trabalhar na construção de Brasília, afinal de contas, era um processo mega gigante, que tinha um prazo muito curto de execução, custou bilhões, né? Na verdade, ninguém nem sabe exatamente quanto custou, as pessoas se recusam a fazer os cálculos, mas foram quantias exorbitantes. E aí, Brasília, então, passa a ser construída, e Brasília será a capital federal brasileira. E não era atrativa para receber, a região não era atrativa para que pessoas saíssem do Rio de Janeiro, que era um local com toda a infraestrutura, com todas as condições, para migrarem para lá. Então, o governo ele vai desenvolver concursos públicos para atrair pessoas para trabalharem na região centro-oeste, especialmente em Brasília, com salários 3 vezes maiores, tá? Então, isso acaba atraindo pessoas para migrarem para lá, por conta do salário, tá? Então, Brasília vai ser uma região, né, que paga ali salários elevadíssimos para as pessoas. Um outro fator que também vai impulsionar pessoas a migrarem para a região centro-oeste vai ser uma ação que o governo também vai tomar, que é de estímulo de ocupação de áreas da região centro-oeste. Então, o governo vai vender terras a preços baixos, né? Então, você tem muitas pessoas que acabam migrando para a região centro-oeste para compra de fazendas, por exemplo, para atuar aí na atividade agrícola. Então, é uma região que tem poucas pessoas e que esses fatores aí contribuíram para a chegada de pessoas lá. Enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal, a região centro-oeste ela era pouco explorada. Quem que se atrevia a entrar na região centro-oeste? Eram os bandeiras, tá?
Os bandeirantes, eles entravam na região centro-oeste em busca de pedras preciosas, em busca de ouro. A região centro-oeste, ela tem muito ouro, tá? Então, isso também, lá no século XVI, XVII, acaba atraindo pessoas para lá em busca desse famigerado minério, ok? Com relação a aspectos históricos tranquilos, alguma dúvida? Não. Beleza. Agropecuária. Então, quando a gente fala da agropecuária, a gente está falando de atividade bastante importante aí na região centro-oeste. Ela vai ser mais forte nos estados do Mato Grosso do Sul. Em Goiás, ela diminui um pouquinho, tá? Mas ela é uma atividade que começa a se destacar a partir das décadas de 70, 80, ela começa a expandir, e hoje a região centro-oeste ela é reflexo de modernidade. Essa semana saiu uma matéria na Veja dizendo que a modernidade da região centro-oeste ela já ultrapassa tecnologias que são utilizadas nos Estados Unidos, por exemplo. Então, com o objetivo de ampliar os processos produtivos, com o objetivo de que o Brasil se torne cada vez o maior produtor mundial de soja, de carne, existem investimentos maciços para desenvolver tecnologias para ampliar esse processo produtivo. Quando a gente fala da região centro-oeste, ela é uma região que vai apresentar uma estrutura fundiária, né? Quando a gente fala de estrutura fundiária, nós estamos nos referindo ao tamanho das propriedades rurais, tá? E o que vai caracterizar a região centro-oeste é também uma questão de concentração de terras, tá? Então, você tem grandes latifúndios com um único dono, onde o que ele fala todo mundo obedece, tá? Existe, portanto, uma questão de desigualdade na distribuição de terras. Existe demanda feita através do movimento dos trabalhadores sem terra para que haja reforma agrária, mas ainda assim ela acontece a passos bem lentos, tá? Bem graduais. E a região centro-oeste ela vai se destacar, né, como produtora de vários itens aí que a gente utiliza tanto internamente quanto para exportar. E aqui na apostila de vocês ele traz cada um dos estados, tá? Então, a agropecuária vai ter altos índices de produção, principalmente o Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de soja, de milho e de algodão do país. Tem também o maior rebanho de gado, né? Cabeças de gado aí. Portanto, isso faz com que o estado do Mato Grosso tenha uma classificação muito mais voltada para o agronegócio, tá? No Mato Grosso do Sul, as áreas de cultivo vão estar mais ao sul, porque no sul do estado a gente vai ter uma terra chamada Terra Roxa, que é uma terra fértil, é uma terra que ela possibilita aí um grande potencial de produção, né? Embora a grande utilização dessas áreas de terra roxa vem produzindo um desgaste nesse solo, então cada vez mais é necessário que haja a utilização de fertilizantes, né? De insumos para estimular esse plantio. Mas o fato é que essa região mais ao sul do Mato Grosso do Sul, ela ainda é bastante propícia aos plantios, tá? E aí a gente tem plantação, por exemplo, de vários insumos, vários produtos. Que mais aqui? Então, eles vão plantar soja, eles vão plantar milho, vão plantar cana-de-açúcar. No Pantanal, vai predominar a pecuária, especialmente a pecuária extensiva, que é o gado solto. E aí esse gado ele é transportado durante o ano, durante o período de cheias, esse gado é levado para áreas de terrenos mais elevados, e aí tem uma atuação interessante aí dos boiadeiros, né? Ainda existe essa figura bastante peculiar dos boiadeiros lá na região centro-oeste, especialmente na região do Pantanal. E Goiás vai se destacar na plantação de tomate.
Muitos japoneses migraram para lá, né, e expandiram aí essa plantação de tomate, é um dos estados que mais produz esse fruto. Dou mais um ponto para quem souber de uma dupla, que agora não é mais uma dupla, é só um, que veio de Goiás e que propaga muito aí, que plantava tomate. Uma dupla sertaneja. E um ponto se souberem cantar uma música da dupla. Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo, Maria Vitória. Muito bem. Canta uma música, Maria Vitória. Pode ser antiga, pode ser atual. Pior que eu não conheço nenhuma. Nenhuma, Maria Vitória. Ai, meu Deus, vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Alguém sabe? Ó. Pessoal, então o que eu quero de vocês, tá? Quero que vocês leiam aí essas partes que nós explicamos para vocês, que vocês grifem as partes mais importantes, que vocês grifem as partes mais importantes e deixa eu só ver aqui como que tá a situação. E eu gostaria que vocês fizessem o caderno de atividades de vocês. Eu já pedi algumas páginas, acho que eu pedi até a página 16 para vocês. Foi isso? Não, prof, você tinha pedido só 12. Só a 12? Então eu vou pedir para que vocês façam agora até a página 16, tá bom? Então, como lição de casa, caderno de atividades até a página 16, para que a gente possa fazer a correção aí nos próximos capítulos dos nossos encontros, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um beijo. E a gente se encontra na próxima semana, tá? Tchau, prof. Tchau, gente.